Olá, meus amigos! Estamos juntos aqui no roteiro da segunda fase para o concurso de promotor de justiça, Ministério Público. Pois é, seja muito bem-vindo ao SES. Eu sou Cristiano Chaves, promotor de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, há 24 anos. Pois é, e sou professor de Direito Civil do SES, mestre em Família na Sociedade Contemporânea. E aqui no Ministério Público da Bahia, eu atuo na Promotoria de Defesa do Consumidor de Salvador da Bahia. Capital da Bahia, nós temos aqui 7 promotorias de defesa do consumidor só na capital. E eu titularizo uma delas com atuação na defesa do consumidor, dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos nas relações de consumo. Tive a enorme alegria de passar no concurso do Ministério Público, ainda recém-formado. Naquela época não tinha essa limitação de 3 anos e por isso aí já se vão mais de 23 anos no exercício das minhas funções no Ministério Público da Bahia. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos abordar e apresentar dicas importantes, concretas, para que você possa concatenar os seus estudos para a segunda fase do Ministério Público, dos concursos do Ministério Público. Vamos falar aqui da carreira do Ministério Público, logicamente, mas também da escolha de material, da separação de material, do tempo de dedicação, né? Qual é o tempo que você vai dedicar, a necessidade disso, além de aplicativos e das estratégias necessárias para você organizar os seus estudos aí numa cronologia bem razoável. Falando sobre a carreira do Ministério Público, não tenho dúvidas de que hoje nós podemos apresentar como grande vantagem da carreira do Ministério Público e dos serviços públicos como um todo, a estabilidade. Claro que a estabilidade é um diferencial, claro que a estabilidade é o que faz dessa carreira ser diferenciada das iniciativas privadas. Mas não é só sob o ponto de vista econômico e funcional a estabilidade, mas também a possibilidade que se tem de colaborar por uma sociedade mais justa e mais igualitária. A atuação do Ministério Público se dá na defesa dos interesses sociais, não dos interesses necessariamente das maiorias, mas dos interesses das pessoas que precisam de uma proteção jurídica diferenciada, na defesa dos interesses da população indígena, da população negra, na defesa dos interesses das mulheres, das crianças e dos adolescentes, das pessoas com deficiência. Todas essas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade confiam no Ministério Público e entregam ao Ministério Público efetivamente essa defesa. Por isso, aqui não apenas existe um benefício direto, um benefício econômico ou funcional, administrativo, mas junto com isso também uma possibilidade de realização humana, uma possibilidade de se realizar aqui na nossa missão terrena, porque seguramente no exercício da função do Ministério Público nós podemos enxergar com perfeição a máxima que diz que para chegar mais perto de Deus precisa fazer algo pelo semelhante. E no Ministério Público nós temos, como poucas carreiras, essa oportunidade de fazer sim algo pelo semelhante, algo pelas pessoas que estão ao nosso derredor. Mas vamos lá, então, se a carreira do Ministério Público se mostra, e sim se mostra hoje, muito atrativa, por essas vantagens, estabilidade, equilíbrio, até porque, mesmo no início da carreira, nós vamos ter esse equilíbrio, essa estabilidade, enquanto na iniciativa privada, às vezes se demora 10, 15 anos para que se alcance um momento de estabilidade. Portanto, uma vantagem imediata, inicial, é que na carreira pública, e notadamente no Ministério Público, desde muito jovem já se pode ter o alcance desse equilíbrio. A certeza de que você estará economicamente, funcionalmente, numa posição de equilíbrio e por conta do caráter vitalício do cargo. Pois é, mas para se preparar para chegar lá, então, Cristiano, e para chegar, e para ter esse resultado, qual o caminho que se deve percorrer? Vamos lá. Primeiramente, antes de qualquer outra coisa, vamos determinar quais são os primeiros passos. É preciso fixar, estabelecer qual é o seu objetivo. E se o seu objetivo é o Ministério Público, a segunda fase do Ministério Público vai exigir de você uma determinação de material adequado. Isso porque
é bem verdade que, de um modo ou de outro, os concursos públicos se aproximam um pouquinho no que diz respeito à primeira fase, no que diz respeito ao critério objetivo. As primeiras fases, basicamente, são com critério objetivo, e mais do que isso. Normalmente, este critério objetivo faz com que as primeiras fases tenham questões baseadas no texto de lei. Ordinariamente, então, para uma boa primeira fase, a melhor preparação é um código. Código Civil, Código Penal, Código de Processo, a Constituição. A letra da lei é seguramente o seu instrumento mais seguro de estudo para a primeira fase. Evidentemente, para os concursos do Ministério Público, nós vamos ter certas especificidades. Matérias que são presentes nos certames do Ministério Público e que muitas vezes nem estão presentes em outros concursos. Por exemplo, direito do consumidor, direito da criança e do adolescente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso, as leis ambientais, são normas que muitas vezes não são cobradas em outros concursos, mas que estarão presentes nos certames do Ministério Público. Então, procure limitar o seu material para saber o que é efetivamente importante. Analisar os grupos de matérias, civil, processo civil, penal, processo penal, administrativo, constitucional, são as matérias básicas. E aí sim, as matérias dos direitos transindividuais, difusos e coletivos. Pois é, e aí vem uma outra questão, mas existe um tempo do relógio, aquele tempo apropriável pelo relógio necessário? A verdade é que as pessoas são distintas, diferentes, e elas reagem de formas diferentes, mas elas também captam informações de formas diferentes. Não se pode negar que algumas pessoas têm um poder de concentração maior, outras um poder de concentração não tão bom. Então, o tempo que se dedica a cada dia, seguramente, vai variar. Variar de uma pessoa para outra, das possibilidades, tem pessoas que têm uma maior disponibilidade de tempo, outras não têm, mas é necessária a organização, é necessário que a pessoa se organize para que tenha, naquele momento do seu dia, a concentração para aqueles estudos. Claro que essa concentração, esta motivação para os estudos, também precisa vir acompanhada de um outro dado, de um outro detalhe. É que esta concentração precisa vir acompanhada do material adequado. Ou seja, quais são os instrumentos auxiliares, os recursos que vão lhe auxiliar? Livros, sim. Códigos. E aí um detalhe, procure centrar os seus estudos nas leituras das matérias que lhe serão importantes e obras que tenham o perfil do Ministério Público. Porque muitas vezes um livro vai trazer um determinado perfil, uma determinada inclinação, que não necessariamente é aquela utilizada pela banca dos certames do Ministério Público. Eu lhe recomendo sempre códigos comentados. Um Código Civil comentado, um Código Penal comentado, um Código de Processo, a Constituição. Porque ter códigos comentados já lhe é um grande e poderoso auxiliar, na medida em que ali você terá também informações claras sobre súmulas, discussões jurisprudenciais, doutrinárias, e claro que isso lhe auxilia enormemente. Portanto, não apenas ter um código, ter uma legislação atualizada, mas também comentada. Me parece um ótimo caminho para o concurso. E também os livros das matérias mais relevantes. No nosso caso do direito civil, por exemplo, seguramente os concursos do Ministério Público vão sempre concentrar as perguntas em família, sucessões, parte geral. Seguramente, se errar, essas são as matérias que estarão mais presentes, mais frequentes. Para estas matérias, então, é preciso ter uma obra mais aprofundada, ter uma obra que lhe permita não apenas ler, mas também tirar dúvidas e aprofundar, quando necessário, naquilo que diz respeito efetivamente à atuação do promotor de justiça, à atuação do Ministério Público. Portanto, precisa ter obras que lhe sejam adequadas. Claro que com esta obra adequada, agora é o momento da sua estratégia. A estratégia na análise do edital, ou seja, abrir o concurso, e aí você vai, com o edital agora, montar a sua estratégia. Quais são aquelas matérias que estarão presentes, quais são os grupos, para que você possa concatenar o seu estudo. Um grupo é civil, processo civil,
empresarial. Outro grupo é penal, processo penal. E assim você vai concatenando, organizando a partir do edital. E claro, para separar o seu material, para que você tenha um material adequado e para que você possa dedicar o seu tempo distribuindo as matérias respectivamente. Lógico que nesse momento você precisa ter também um equilíbrio emocional muito grande, um autoconhecimento. Por que um equilíbrio emocional, um autoconhecimento? Porque neste exato instante você precisa se conhecer para saber quais são aquelas matérias nas quais você precisa ter um maior reforço. Claro, tem matérias pelas quais nós já temos, desde a faculdade, desde sempre, talvez, maior simpatia. E outras não. Eu sabia, por exemplo, quando fiz o concurso, que eu não tinha muita simpatia, como continuo sem ter, pelo direito penal. E como eu não tinha simpatia pelo direito penal, e eu tinha uma natural dificuldade de compreensão, eu passei a centralizar ali os meus esforços. Então eu procurei dedicar mais tempo, mais atenção, ter estudos a miúde sobre direito penal, exatamente porque o direito penal seria, e eu tinha consciência disso, o meu entrave, a minha dificuldade, o penal e o processo penal. Então, neste momento, você vai saber que precisa ler um pouco mais. Às vezes também, dar um pouco menos de atenção àquela matéria que você gosta muito, mas que você já tem o conhecimento suficiente. Até porque para concurso tem uma máxima que me parece extremamente importante e que a gente não pode ignorar, não pode esquecer. É que para passar num concurso, não precisa ter um vasto e profundo e vertical conhecimento sobre todas as matérias. Para passar num concurso precisa ser um oceano de conhecimento, mas muitas vezes com um palmo de profundidade. Um oceano de conhecimento porque é preciso ter conhecimento básico, elementar em administrativo, constitucional, penal, civil, processo civil, direitos transindividuais, consumidor, saúde, educação. Pois é, todos estes aspectos vão exigir conhecimento. Então, é preciso distribuir corretamente as suas energias e os seus esforços. Nesse sentido, um equilíbrio emocional. Um equilíbrio emocional para evitar que se aprofunde demais numa matéria que se gosta, que se tem mais simpatia, e que se passe superficialmente, que se façam leituras en passant de matérias que às vezes precisam de mais conhecimento, porque a pessoa já não tem aquela atenção. Então, uma organização emocional equilibrada e inteligente dos esforços, sempre com obras adequadas, com obras dedicadas e de preferência com a linguagem do Ministério Público e distribuídas organizadamente. Não dá para estudar de forma assodada. Hoje eu vou ler civil, amanhã eu vou ler penal. Não! Tem de organizar. E de preferência. Aí uma dica que me parece muito producente. E de preferência, à luz do edital e dos concursos anteriores. Daquelas questões que você vai resolvendo, questões que já foram objeto de outros concursos. Porque, no fundo, as questões se repetem. Sim, porque o direito é um só. Muitas vezes um concurso pergunta sobre aquela matéria de um jeito, outro concurso pergunta, outro certame pergunta sobre a mesma matéria, talvez às vezes com um pouco de enfoque diferente, com uma visão, com uma forma, mas a questão é a mesma. É a mesmíssima matéria perguntada apenas, então somente de prismas diferentes. Por isso que a mim parece extremamente importante que se organize de acordo com o edital, de acordo com os concursos anteriores, da maneira que aquela pergunta vem sendo feita. Nesse ponto, eu fui muito consciente e responsável comigo mesmo. Como eu dizia, eu nunca tive muita simpatia pelo processo penal. E quando eu analisei, quando eu parei, fui estudar as provas dos concursos anteriores ao meu concurso, eu verifiquei que caíam muitas perguntas sobre recurso em sentido estrito e apelação criminal. E aí fui verificando que eu precisava dominar aquele assunto, porque a probabilidade de se fazer uma pergunta era altíssima. Verifiquei que no campo do direito civil eles perguntavam muito sobre desconsideração da personalidade jurídica. Era um assunto que eu gostava,
já tinha conhecimento, então não precisava talvez tanta profundidade, porque o meu conhecimento já era interessante, já era suficiente. Então, eu dediquei estudos ao recurso antidistrito e apelação criminal. Na prova, os dois caíram. Tanto a desconsideração quanto o recurso antidistrito e apelação criminal e a comparação do cabimento de cada um. E ali eu percebi quão importante foi o meu equilíbrio, a minha sensatez de abrir mão muitas vezes de um estudo que me agradaria muito mais, mas que não me permitiria passar, talvez porque o recurso antidistrito e a apelação criminal continuariam ali no meu encalço. Por isso que é importante distribuir estas matérias através de um cronograma equilibrado. Um cronograma, ou seja, é preciso estabelecer uma relação de tempo e matéria. Uma relação de tempo e matéria para que a própria pessoa que está estudando tenha a certeza de que ela precisa distribuir o seu tempo, otimizar o seu tempo. E este cronograma indiscutivelmente passa pelo material. Então, análise das provas, estudo das matérias, verificação das matérias que se precisa maior ou menor profundidade, verticalidade, mas também precisa de um senso de responsabilidade nesse cronograma para evitar estudos repetitivos. Eu gosto disso aqui, vou repetir, então eu não consigo entender. É preciso ter avanço, porque não se pode ficar a todo tempo repetindo o estudo, talvez às vezes até, me permita, obcecadamente. Obcecadamente. Então, ter um cronograma equilibrado e ajustado para e passo com as matérias que se mostram mais importantes. No fundo, o que nós precisamos ter, então, é um direcionamento com otimização de tempo. Direcionamento, porque uma vez publicado o edital, é certo que o tempo se faz necessário. O tempo se faz necessário para que se tenha um maior volume de informações. É claro que é quase impossível. Eu estou falando quase impossível só para não usar a palavra impossível irresponsavelmente. Mas é quase impossível vencer todo um edital. Não dá para ter essa pretensão, eu vou ter a exata noção de todos os pontos. Não vai ter. Não vai ter. Talvez até seja bom que não tenha, né? Porque tem alguns pontos ali que a probabilidade de cair é remotíssima. Então, para estes casos, a sorte também vai ter de ajudar. Mas ter sensatez, ter equilíbrio e organização me parecem questões, de fato, extremamente importantes. Hoje nós temos recursos muito interessantes com os aplicativos, com cursos virtuais, com materiais de apoio, mas tudo isso não dispensa você estar no seu local de estudo, concentrado com o código, com as leis, que são os seus instrumentos de trabalho, e com os livros da matéria, que serão seus auxiliares e que não serão dispensados por melhor que seja o seu professor, por melhor que seja o seu curso, como, por exemplo, aqui no SESI. Seguramente você terá os melhores professores do Brasil, grandes colegas aqui que passam nas suas aulas, mas que certamente precisam que você se mantenha estudando com os livros, para que todas essas situações estejam, e todas essas fontes de estudo estejam se somando para a formação do seu conhecimento. Não deixa de clicar no link que está aqui, para que você tenha acesso ao material. Preparamos um material indiscutivelmente claro, profundo, para auxiliar o seu estudo. É que este material de organização, este material de percepção, vai ser um poderoso instrumento para que você avance nos estudos. E perceba assim que, através de um material equilibrado, você pode e muito auxiliar o seu sucesso. Não tenham dúvida da importância de você organizar previamente os estudos, começar a estudar com antecedência, e você pode verificar isso através de uma leitura dos editais como um todo, para o Ministério Público, estadual, federal, enfim, e, através do estudo daqueles editais, separar matérias que são comuns. Determinadas matérias vão cair em todos os concursos. Por exemplo, parte geral do direito civil. Seja qual for o concurso, vai cair parte geral do direito civil. Responsabilidade civil, seja qual for o concurso, ela vai cair. Então, vale muito a pena você já antecipar os seus estudos, para que quando o edital chegue, você já esteja
na velocidade, no speed das leituras e sem dispensar o material de apoio. Não dispense, porque somente com o material de apoio adequado é que se terá a certeza de que o caminho é aquele, fortalecendo a formação do conhecimento. Não é fácil estudar, eu sei que não. Não é fácil ter conhecimento, com certeza não. Mas o que releva, o que toca nesse ponto realmente é que você tenha a consciência de que a formação do conhecimento é um caminho. Não é dado o conhecimento, é construído. E é essa construção que se precisa fazer com o passar do tempo. Tem uma frase muito importante que eu gosto muito. Não se faz concurso para passar, se faz concurso até passar. O que você não pode é deixar um revés, um eventual revés, que é absolutamente normal na vida de qualquer pessoa que estuda para concurso. Estranho é passar, perder é absolutamente normal. Até porque se não perder, não passa depois. Vai perder primeiro para passar. E é preciso manter o equilíbrio, a serenidade e a tranquilidade. Conte conosco aqui no SES. Seja muito bem-vindo ao SES. Aqui você vai ter um estudo de qualidade comprometido. E nas nossas aulas, todas as dicas para o Ministério Público. Você terá sim a melhor preparação, claro, com material adequado, para que você possa verticalizar e acrescer nos seus estudos. Lhe desejo muito boa sorte, muito bons estudos, e que nós possamos continuar colaborando na formação do conhecimento, que, sobretudo, você também forme o seu conhecimento para que, depois de aprovado, você seja um grande profissional e colabore para que a sociedade brasileira seja mais justa, mais solidária e tenha um exercício de direitos por todas as pessoas. Esse é o compromisso para depois, mas é o compromisso que você forma antes, através do seu estudo, para que ele não só gere um benefício para você, a aprovação, mas que ele se converta em benefício também para as outras pessoas. Muito bons estudos, muito boa sorte. Seja bem-vindo ao SES. E nós já temos um encontro marcado, né? Eu fico te esperando aqui. Aqui no SES. Tchau!